Muito bom dia. Uma das grandes alegrias que eu tenho, cada vez que eu estou na missão de anunciar o Evangelho, uma das grandes tranquilidades que tenho no meu coração, além das muitas alegrias que Deus me concede, é saber que todas as vezes que nós tomamos o contato, que temos um contato com a palavra de Jesus, nós não ouviremos absolutamente nada que possa ser contrário à nossa felicidade. Não há nenhuma palavra no Evangelho que possa ser compreendida como obstáculo à felicidade humana. Jesus era especialista em fazer gente feliz. A grande especialidade do coração de Jesus era ser, na atualização dos seus dias, na história em que vivia, na encarnação que assumiu, o específico da sua encarnação é entrar na vida humana para torná-la mais feliz. E é por isso que hoje, com muita alegria, eu não só acolho você que está aqui, que tem a possibilidade de estar aqui hoje em Cachoeira Paulista, mas todas as pessoas que de alguma forma hoje terão a oportunidade de me ouvir. Esta é uma responsabilidade que se impõe ao meu coração de padre cada vez que assumo a responsabilidade de viver mais um dia. Neste dia, nesta hora, neste momento, eu assumo com você a responsabilidade de ser apenas mais um tradutor da felicidade que Deus quer para a sua vida. E que nessa manhã, quem sabe, de alguma forma Deus nos surpreenda, já que a beleza da sua presença é sempre a surpresa. Se hoje nós tivéssemos a oportunidade de contar um pouco da nossa história em Deus, certamente nós teríamos muitas histórias de surpresa. Eu não sei quando é que Deus entrou na sua vida. Quando é que você pôde perceber a força da sua presença? Eu não sei quando é que Deus deixou de ser apenas uma notícia, apenas uma informação, e tornou-se um envolvimento concreto. Uma força, uma razão, um sorriso, um cotidiano, uma vida. Eu não sei quando é que Deus entrou na história dos seus dias. Eu não sei como é, em que situação, qual foi o momento que talvez tenha se atualizado na sua vida, o mesmo que aconteceu com São Paulo no momento em que ele cai do cavalo. Eu não sei quando é que Deus soprou forte no seu coração, ou soprou forte nos seus ouvidos uma notícia da qual você nunca mais foi capaz de esquecer. Porque amor é isso. Amor é um acontecimento que se eterniza em nós pela própria força de ser Ele o que é. E Deus é amor. A tradução mais perfeita do que Deus é a gente poder abrir a boca e escancarar, cheios de felicidade, esta novidade, esta boa notícia. Deus é amor. E o amor não pode conceber infelicidade. Onde há amor não pode haver infelicidade. Pode haver sofrimento, mas infelicidade não. E é isso que hoje eu convido você a nós mergulharmos no mistério da felicidade que brota do amor de Deus. Uma felicidade que não é esta que nós estamos comumente assistindo, ouvindo falar. Não é uma felicidade que cai do céu, que brota com facilidade. Porque a felicidade em Deus é fruto do amor, e amor dói. Amor não é um acontecimento fácil. Por mais que nós tenhamos isto como dom em nós, você, na sua vida e na sua experiência prática, sabe o quanto dói amar. Mas na vida nós temos duas possibilidades. Ou sofremos a dor de amar e somos felizes, ou sofremos a dor do desamor e somos infelizes a vida inteira. Por isso, Jesus subiu a um monte, certa vez,
para falar aos seus amigos o grande significado da felicidade. E certamente os discípulos estavam esperando uma fórmula mágica, assim como nós escutamos o tempo todo hoje no mundo, fórmulas de felicidade que são absolutamente fáceis. Faça isso e consiga isso, faça aquilo e conseguirá aquilo. E foi neste momento que eu encontro talvez uma das palavras mais belas, uma das narrações mais belas que o Evangelho pode trazer, e que, se você agora quiser acompanhar comigo, está em Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele, e tomando a palavra, ele os ensinava. Felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, seu quinhão será a terra. Felizes os que choram, eles serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Felizes os corações que são puros, porque eles verão a Deus. Felizes os que agem em prol da paz, eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos insultam, vos perseguem e, mentindo, dizem contra vós toda a espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Foi assim, com efeito, que perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da nossa salvação. Uma coisa me inquieta nessa fórmula de felicidade. Como é que você pode entender que alguém pode ser feliz chorando? Bem-aventurados, na outra tradução, os que choram porque serão consolados. Como pode ser alguém feliz no momento da fome? Porque será saciado aquele que sentir fome. Como pode reconciliar? Como é que nós podemos fazer a reconciliação de duas realidades e descobrir nisso a felicidade? Como é que uma situação aparentemente que traz infelicidade, quando você descobre, por exemplo, a sua dor, a sua lágrima, você ter que entender que esta lágrima, esta dor, é a fonte da felicidade humana. Como é que nós podemos entender essa palavra de Jesus se ela parece tão contraditória? Minha gente, se tem uma coisa que pode ser para nós e será sempre um desconcerto, é esta certeza de que todas as vezes que nós estivermos diante do cristianismo, nós estamos diante de uma realidade fecunda, profunda, que não se entende muito facilmente numa primeira leitura ou numa primeira observação. Guimarães Rosa, um escritor mineiro que gosto muito, escreveu um texto que se chamava A Terceira Margem do Rio. Mas quando nós olhamos o rio, nós só vemos duas margens, não é verdade? Não há uma terceira. E aí está a beleza do conto do Guimarães Rosa, porque o autor, ele insinua a vida a partir de uma outra realidade que a gente não consegue ver. E a beleza da vida, muitas vezes, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. E aí você entrou no coração do cristianismo, porque Jesus está falando sempre de uma terceira realidade que supõe o crescimento, que supõe o amadurecimento, que supõe uma visão mais aguçada, menos comum, menos superficial, porque Deus não mora na superficialidade. E é por isso que a felicidade é um poço profundo, que tem que se fazer esforço, assim como na roça, eu me lembro,
Lá no interior de Minas Gerais, para a gente retirar água de qualidade, nós precisávamos cavar muito, e os poços, quanto mais profundos eles eram, maior era a qualidade e a pureza da água que se retirava ali. E no momento de retirar a água, o esforço de jogar o balde, de fazer toda aquela força para que a água pudesse vir, quanto mais pesado estava aquilo ali, significava que maior profundidade a água estava sendo retirada. E a gente não se importava, fazíamos o esforço, ficávamos ali algum tempo para que aquela água pudesse vir, e quando ela vinha, a alegria de vê-la tão pura, tão cristalina, porque valeu o esforço, valeu o tempo do esforço. Compreender as bem-aventuranças, esta felicidade que Deus nos propõe, através da boca de seu Filho, não é uma felicidade que vem da noite para o dia, nem tampouco é um amadurecimento que vai acontecer da noite para o dia. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Por isso a bem-aventurança, ela no primeiro momento o texto apresenta a parte que é o sacrifício, para depois mostrar a consolação. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez hoje na sua vida, você que me acompanha agora, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele, senão a decepção. O Evangelho nos insinua o tempo todo e nos diz com muita clareza o tempo todo que só pode vencer aquele que soube lutar. Eu fiquei sabendo uma história linda. Uma professora de biologia uma vez me disse que uma cigarra, para cantar, antes disso, ela tem que passar 1 ano na solidão da terra, vivendo todo o processo da metamorfose, todo o processo da transformação. Uma cigarra para cantar um dia inteiro até morrer, que é o tempo que dura a vida de uma cigarra, ela precisa de cultivar-se durante 1 ano debaixo da solidão da terra. Sozinha, vivendo o processo de tornar-se cigarra, até romper da terra e cantar até explodir. Por isso que todas as vezes que nós escutarmos uma cigarra cantando por aí, leve em consideração que aquele bichinho se preparou muito para fazer o que ela está fazendo. Canta 2, 3, 4 horas, não sei. Não sei qual é o tempo de duração de vida de uma cigarra. Um dia só, talvez até menos que isso. O canto de um dia é a expressão do preparo de uma vida inteira. Bem-aventurada a cigarra que passa a solidão da terra, que suporta o peso da solidão, porque dela será o canto, dela será a melodia. Se hoje nós pudéssemos parafrasear o Evangelho, só para a gente poder entender o que significa a bem-aventurança de fato. Eu não conheço muito bem a sua vida. Conheço alguma coisa, sabe por quê? Porque quando a gente se olha, a gente sabe que de alguma forma nós já passamos muitas coisas semelhantes. Mesmo que a gente não tenha a oportunidade de sentar-se à mesa e contar o que já passou. Mas eu tenho certeza que se hoje eu contar um pouco das minhas dores, você contar um pouco das suas, em muitos momentos as nossas histórias se encontraram. Porque a vida é assim. Os sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida,
e descobrir o quanto você já cresceu na sua história. Se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva. Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer, se você não dissesse junto, tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer, e as bem-aventuranças estão mostrando o tempo todo, quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Não há ressurreição sem o Calvário. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. Pequenas iniciativas. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. Isso é ser bem-aventurado. É você ter diante de você a certeza de que esta religião, este Deus que você ama, não quer outra coisa senão colocá-lo nesta caminhada da felicidade, desta realização, desta alegria, que não é uma alegria vã, que não é uma alegria passageira, mas que é feita justamente no momento em que você se dispõe a viver a perspectiva da luta, do empenho. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, essa águia, que é o símbolo da nação americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado, e ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso, que consiste em ficar diante de um paredão, ficar diante de uma pedra, de um penhasco, e bater o bico, ficar batendo o bico, incessantemente, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce, como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder, sem garras. Então,
Mais uma vez, o processo doloroso de arrancar todas aquelas unhas, de sofrer aquela dor, ela mesma vivendo o processo da mutilação, porque o próprio instinto da natureza lhe demonstra que se ela se prender àquelas garras estragadas, velhas, ela não terá condições de continuar vivendo. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir, novas garras, jovens, fortalecidas, resposta da própria natureza que sabe regenerar-se. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas, porque as penas também já estão velhas, e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena, para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Não sei quanto tempo dura isso, me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver este processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Eu fico pensando na história da cigarra, fico pensando na história da águia. Já parou para pensar o quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta, associado ao significado do ser cristão, todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso, é dom de Deus em nós. Se nós de fato soubéssemos o significado do que significa ser cristão, o que significa verdadeiramente ser cristão no mundo de hoje, nós descobriríamos o essencial da vida e saberíamos que há um poder de transformação em nós, que ninguém seguraria o mundo por força dos cristãos. Mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas, nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê? Ainda não tivemos a coragem de encarar o sofrimento de verdade. Eu vejo, minha gente, como padre o tempo todo estou acompanhando, estou esbarrando no sofrimento das pessoas. Há 2 formas de nós encararmos o sofrimento, há 2 formas de nós encararmos a dificuldade. Ou encaramos de frente para vencer, e aí assumimos o sofrimento da luta de vencer aquela hora, assim como a águia é capaz de vencer o sofrimento de retirar as unhas velhas, o bico velho, trocar a plumagem, ou então nós vamos ficar lamentando a vida inteira que não sabemos e já não conseguimos mais caçar. Ou enfrentamos o sofrimento da redenção, esse sofrimento que transforma, é aquele sofrimento da decisão diária, de você acordar e decidir, hoje Deus me quer de pé, hoje Deus me quer vivo, hoje Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos sucumbindo cada dia mais e vamos nos tornando apáticos, vamos nos tornando sem vida, achando que somos águias, quando na verdade nós só temos a aparência de águia, mas ainda não estamos transformados pelo poder da restauração que a vida pede de nós. Ainda
ainda não descobrimos a força que há no específico do que Deus pede de nós. Seja bem-aventurado. Quando Deus fala, através de seu Filho Jesus, a expressão bem-aventurado, Ele não está dizendo outra coisa senão bem encaminhado. Bem encaminhado é você que está vivendo o sofrimento do jeito certo, que não julgou para cima, mas que está assumindo ele no seu dia a dia, numa perspectiva de redenção. Mas está vivendo a vida com todas as dificuldades que ela tem, porque você descobriu que você tem uma religião que não é uma religião de fracassados e que não é uma religião que promete felicidade fácil. Se nós podemos falar de receita de felicidade cristã, as bem-aventuranças estão aqui para demonstrar que só podemos chegar à beleza do depois se soubermos viver a renúncia, o sacrifício, a luta do agora. Você experimenta isso na sua vida? Quantos jovens hoje, por exemplo, que estão vivendo a grande dificuldade do vestibular, não passa. Não é porque agora o vestibular está se apresentando como um monstro. É porque todo o processo do educacional foi vivido de qualquer jeito pela grande maioria. Não soube viver o sacrifício daquela hora, não soube viver o empenho daquela aula, que fará a diferença no resultado final, no momento em que ele tiver que dar respostas. O mau aluno não fica da noite para o dia. Da mesma forma o alcoólatra. Ninguém fica alcoólatra da noite para o dia, ninguém chega destruindo a casa da noite para o dia. É aos poucos que a gente vai deixando o empenho de lado. As famílias, as situações sociais, hoje estão cada vez mais destruídas. Não é porque a gente se decidiu da noite para o dia, não. É porque a gente se decidiu aos poucos pela destruição. Quando a gente percebe que a vida vai se tornando infeliz, quando nós vamos nos tornando incapazes de viver a realização humana, que é o projeto de Deus para todos nós. Deus não quer ninguém frustrado, Deus não quer ninguém decepcionado, Deus não quer ninguém caído nas margens da sociedade, mas Deus nos quer de pé. Mas esse estar de pé necessita que no dia a dia a gente tenha esforço, a gente tenha empenho, e é por isso que hoje, juntos com a psicologia, nós teólogos, os psicólogos, já tem uma consonância direta ao dizer que o processo da conversão é justamente o processo do amadurecimento afetivo. Maturidade afetiva para saber que a felicidade é fruto do empenho, é fruto da luta. Eu fico pensando, sabe, o grande perigo que nós temos de chegar um dia na morte sem termos realizado 50% do que nós poderíamos ter feito na vida. E você pode observar que geralmente quem tem medo de morrer são pessoas que não sabem viver. Quem tem medo de morrer, geralmente não sabe viver. Porque quem vive bem, quem se empenha no que precisa se empenhar, não tem medo da morte. Faz da vida uma experiência real. Tem gente que vive ensaiando. Vive a vida como se fosse um ensaio. Amanhã eu faço, amanhã eu perdoo. Bem-aventurados os que não deixam para amanhã. Bem-aventurados que sabem descobrir a beleza de ser feliz agora. Bem-aventurados aqueles que descobrem que a felicidade não é amanhã, mas é agora. E que na própria experiência a própria experiência de fazer com que a felicidade aconteça amanhã, eu já estou de alguma forma sendo feliz. A própria experiência de preparar a festa já é uma forma de viver a beleza da festa. Muitos de nós não descobrimos o segundo passo da bem-aventurança, seja a consolação, a alegria, o perdão, a bondade, porque nós ainda não soubemos dar o passo na primeira parte. E é por isso que quem espera demais pela festa se decepciona com ela depois. Não é assim? Vive o atropelo, fica só pensando no que vai ser, não está percebendo que o que está sendo já está sendo bonito,
já está valendo a pena. E então, quando chega a festa e passa e acaba, mas era só isso? Era só isso. Você é que não foi capaz de descobrir que preparar a festa já era uma forma de ser feliz. Que já havia uma alegria escondida em cada momento da preparação. Porque a nossa casa está cheia de pequenos pacotes, cheio de pequenas felicidades escondidas. Porque às vezes nós achamos que esta grande felicidade estará num grande pacote final. Vamos atravessar um lugar e chegar lá, a felicidade está lá. Não. A felicidade é justamente você ter a sensibilidade de abrir um armário da cozinha, tirar um pacote de arroz e você perceber que fazer bem aquele arroz, temperar bem, cozinhar bem, já é uma forma de fazer a felicidade acontecer ali naquela hora. Não é uma obrigação. Faço essa comida agora, não é para ficar gostosa somente depois, não. É o processo de feitura, de dedicação ali, de você observar o processo da feitura, de você saber que tudo aquilo ali é detalhe seu sendo colocado. Aí você descobre que a felicidade é pequena e que ela vai se tornando grande à medida em que a gente vai juntando uma coisa na outra. Que a bem-aventurança consiste justamente em você descobrir que há um processo, um jeito de ser feliz. Há um jeito de ser feliz. Não é uma receita mágica, mas é a atitude de cada hora, é a atitude de cada momento. Você se empenha para conseguir um resultado final. O atleta, por exemplo, o que diferencia um atleta medalha de ouro do medalha de prata? Às vezes, minha gente, 5 segundos, milésimos de segundos. Chegou à frente por uma diferença de milésimos de segundos. E sabe o que faz a diferença no final? Às vezes 5 minutos, 10 minutos a mais de treino por dia. Que no final de tudo, faz a diferença na vida de quem é medalha de ouro. E às vezes, no momento em que a gente descobre que precisa dar 5 minutos a mais para chegar no segundo ponto da bem-aventurança, da consolação, da alegria, no momento do sofrimento, no momento da luta, no momento da humilhação, quando a gente precisa dar 5 minutos a mais, nós não temos disposição, a gente não vê a hora de ficar livre daquilo. Se o treinador, se o atleta começa a pensar assim, ele jamais será um vencedor. Jamais será um vencedor e se contentará sempre em ser um terceiro, quarto, último lugar, porque ele já aprendeu a ser um perdedor, aprendeu a ser uma águia velha sem o poder de caça, aprendeu a ser uma cigarra eternamente debaixo da terra, que nunca sai para cantar, porque não vive de fato o processo de estar ali para ser o que é. É o empenho. O medalha de ouro é aquele que se desafia. Estou cansado, mas vou treinar mais 5 minutos. Porque isso, 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã e depois, farão diferença no meu resultado final. E tem isso diante de si, tem essa consciência de que não pode parar, de que não pode deixar de lutar. Porque a vida, a felicidade, o segundo ponto da bem-aventurança, só acontecerá na sua vida se ele souber viver o empenho daquela hora, a dificuldade daquele momento, se souber sorver com todas as forças, aquele momento que está lhe batendo a porta, aquele desafio que precisa ser vencido. Porque há muitos de nós que precisa cair o bico e fica só olhando para o penhasco. Meu Deus, preciso começar a bater esse bico nesse penhasco. Vou começar amanhã. Meu Deus do céu, eu preciso bater o bico nesse negócio aqui, porque senão, mas eu vou começar amanhã. É igual dieta que começa na segunda. Nós sempre temos uma desculpa, esse final de semana eu vou aproveitar, depois eu começo. E aí, nós vamos enganando a gente mesmo, e nós vamos ficando só na primeira parte. Continuamos pobres, continuamos miseráveis, continuamos mesquinhos, continuamos enjoados, continuamos aborrecidos, continuamos humilhados, continuamos mortos, continuamos no sepulcro. Porque deixamos de viver a perspectiva da vitória, porque a gente não tem a coragem heróica de bater o bico contra o penhasco e deixar que caia aquilo que já não é mais nosso. É igual pessoa que morre alguém da família e que não aceita a morte.
fica vivendo como se aquela pessoa existisse, estende o sofrimento a vida inteira, não é capaz de dar tchau, não é capaz de sepultar, não é capaz de compreender que as pessoas morrem, por mais trágico que seja a morte. Precisamos nos libertar disso. Morreu, vamos sofrer, mas vamos sofrer para que a cura aconteça em nós. Vamos sepultar o que precisa ser sepultado. Nisso consiste a maturidade. É igual o namorado que termina e que não aceita que o namoro acabou, fica eternamente sofrendo pelo namorado que não virá mais. Hoje, até no programa de direção espiritual, nós vamos falar só de namoro. E não são poucas as pessoas que hoje vivem a agonia, que não chegam à segunda parte da bem-aventurança, porque não sabe deixar as pessoas irem embora, não sabe deixar as pessoas partirem. Chico Buarque dizia num dos seus poemas, assim de maneira muito trágica, ele dizia assim: saudade é o revés de um parto, é arrumar um quarto para um filho que já morreu. Saudade é o revés de um parto, é arrumar um quarto para um filho que já morreu. Olha que coisa mais triste. Fazer da vida uma eterna espera de quem já não volta. E quem espera por aquilo que não é possível, já está sendo infeliz nas pequenas partes. Porque o bonito da vida é a gente descobrir, não deu certo, mas agora a gente pode ir além. E é justamente o específico do cristianismo em nós, quando você descobre que Deus não é esta presença que fica nos apontando para o que não deu certo. Eu tenho uma graça e alegria de dizer que eu sou padre do coração de Jesus, e que o coração de Jesus não tem outra coisa para dizer aos outros, àqueles que estão comigo, a mim todos os dias, senão isso. Deus não é alguém que fica parado na história da vida, apontando para aquilo que não deu certo. Quem gosta de apontar para o que não deu certo são as pessoas infelizes. Quem gosta de apontar para aquilo que já não deu certo são aquelas pessoas mesquinhas, e nós estamos cheios de gente assim do nosso lado. Quantas vezes a gente não é assim na vida do outro? A gente não abre a boca para mostrar que está bom, a gente só abre a boca para mostrar que está ruim. Quantas vezes nós fazemos na nossa vida isso, uma constante recordação para o outro de que ele não presta? E a gente se sente evangelizador assim, mostrando que o outro não presta. E a gente olha para as bem-aventuranças e descobre que a gente só tem o direito de apontar para o que não presta, a primeira parte da bem-aventurança, se nós somos capazes de apontar para o valor a que ela se remete. Só pode apontar a pobreza do outro se você tem uma riqueza para apresentar para ele. Senão, o seu dedo acusador não serve para nada. Ele não faz diferença na vida do outro. O diabo, o demônio, essa força contrária que se opõe a Deus, que está presente em nós o tempo todo, nas nossas relações, forças demoníacas o tempo todo dentro de nós. Eu não gosto de imaginar o diabo como um homem chifrudo, não. Apontando, não. Sabe como que eu gosto de pensar o diabo? E que eu acho que é um jeito mais saudável de pensar? Quando a gente é mal nas pequenas coisas. Quando o outro constrói uma relação de maldade só para enganar. Isso é demoníaco em nós. É como se o mal estivesse aqui e eu tomasse uma parte dele e falasse: eu agora quero ser mal também. Eu estender a mão em direção à maldade e dizer: venha para mim. Isso é demoníaco, isso é o diabo. E o diabo, essa força contrária, é aquele que fica parado nas esquinas da vida, nas portas das nossas casas, dentro dos corredores das nossas casas, para dizer assim: olha ali o que você fez de errado. Você não tem vergonha, não? Deveria se envergonhar. Só mostra a primeira parte. Olha o que você não fez. E Deus, ao contrário, sorrindo, satisfeito com a gente, mesmo que a gente não tenha conseguido fazer certo, Deus, ao contrário de ficar apontando o que não foi feito, ao contrário de ficar apontando o que não deu certo, Ele apenas nos sorri e nos diz: olha o que ainda pode ser feito. Olha a bem-aventurança, olha a felicidade que te espera. Olha a beleza que ainda você não foi capaz de conquistar. Vive esse tempo debaixo da terra agora, de sofrimento, de luta, mas não viva triste não. Já descubra que esta luta, esse sofrimento,
é redentor na sua história. Perceba que neste momento da sua história, há uma felicidade sendo nutrida. E que você só será capaz de reconhecê-la à medida em que você é capaz de perceber que neste momento da sua vida, da sua história, há uma dor acontecendo, mas há uma alegria sendo preparada. Só sabe ser feliz quem soube ser, de fato, triste. Não é assim? Só sabe ver o valor da riqueza aquele que verdadeiramente experimentou a pobreza. E é por isso que há um ditado popular que diz muito bem: tudo que vem muito fácil, vai embora muito fácil também. Porque não precisou lutar para alcançar. E é por isso que essas religiões que prometem uma felicidade fácil, ou que fazem uma negociação com Deus, me dê isso que eu lhe dou o dobro. Não. O dobro já nos foi entregue. O dobro já nos foi dado, e Deus não muda de ideia porque já nos entregou o dom. A felicidade já foi dada para todo mundo. Deus não muda de ideia. Deus não amanhece mal-humorado e fala: hoje eu vou retirar o que já dei. Não. Se a felicidade não está acontecendo, é porque a gente ainda não teve forças de arregaçar as mangas, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar o penhasco, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar a solidão da terra, e a vida foi ficando preguiçosa, e nós fomos ficando preguiçosos, nós não fomos nos tornando capazes de assumir o sacrifício daquela hora, daquele momento, e aí ficamos colocando a culpa em Deus. Mas e a minha parte, e a sua parte? Onde é que está o nosso empenho? Onde é que está o preparo nosso de cada dia? Aquilo que você olha e enfrenta: gente do céu, eu não posso continuar com esse bico caído desse jeito. Eu tenho que ter coragem de mexer na minha história, nos meus sentimentos. Eu tenho que tomar coragem de mexer nas minhas feridas, porque é somente mexendo que eu vou me tornar capaz de viver a cura, a experiência da reconciliação interior. Quantos de nós precisamos fazer isso? Quantos de nós precisamos aqui viver neste momento, agora quem sabe, sair deste sofrimento que não tem nenhuma redenção nele? Sofremos por sofrer, vivemos por viver, a gente vai vivendo pela metade, a gente vai vivendo como se fôssemos apenas, vamos fazendo da vida apenas uma experiência de metade. Eu já contei aqui mais uma vez, conto de novo porque acho a história bonita. Dizem que na China há um rio chamado Rio Amarelo, diferente dos outros rios. Porque este rio, ele acaba antes de morrer. Mas você poderia me perguntar assim: mas padre, qual é a diferença que existe entre acabar e morrer? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente morre, nós, na verdade, entramos numa nova perspectiva de vida, não é assim que a gente acredita? Então a gente não acaba, a gente continua na eternidade. A morte é apenas um momento de transformação. A gente se transforma em outra coisa, a gente entra em outra perspectiva, a gente entra em outra realidade. E o rio morre no mar. Isto é, ele deixa de ser água doce para se misturar nas águas salgadas. Então, aquilo que era rio morre no mar, isto é, transformou-se em mar. A água não seca, ela se mistura nas outras. E o Rio Amarelo, esse rio da China, ele não tem força para chegar ao mar. Então ele não morre, ele acaba. Ele vai secando. Ele não tem força para ir além. Ele não chega ao destino final. E veja bem você que o remanso das águas de um rio não tem outro significado senão levá-lo a morrer no seu destino final, que não é uma coisa triste. A morte não é um acontecimento desastroso para o cristão. Também para o rio não é. Morrer no mar é chegar ao destino final, ao destino tão esperado. O movimento das águas não quer outra coisa senão lançá-lo para o seu destino final, para a felicidade última, para o resultado final da bem-aventurança. Bem-aventurados os rios que têm águas o suficiente, porque deles é o reino do mar. Bem-aventurados os rios que são caudalosos, porque deles é o reino do mar. Bem-aventurados os rios que têm muitos afluentes, isto é,
que se junta a outros para não morrer, para não acabar antes de morrer. Veja bem que um rio, ele só é capaz de chegar no mar à medida em que ele tem afluentes, isso é, à medida em que ele tem outros rios que se juntam a ele, em que ele não está só, porque sozinho ele morre, ele acaba antes de morrer, sozinho ele não chega ao destino final. Eu fico pensando, minha gente, quantos de nós também não corre o risco de ser esse rio amarelo? A própria expressão já diz, né? Lá em Minas, quando a gente não está, ixi, eu amanheci meio amarelo. E esse sorriso amarelo, a gente fala, né? Sem graça, sem vida. Se hoje está com um sorriso amarelo. Isso é, está um sorriso que está acabando. Ele nem começa e já acaba. Parece que só sorri, né? Já acabou. Agora, o sorriso, quando ele é de fato, ele morre na alegria. Ele pode até terminar, mas ele não acabou. Ele morreu, isto é, transformou-se, iluminou os olhos. O sorriso de fato, o sorriso de verdade, é aquele que ilumina os seus olhos. Você percebe quando o sorriso é mentiroso, é quando ele é só na boca, aí ele é amarelo. Agora, quando o sorriso é capaz de ultrapassar os limites da boca, ele ilumina os seus olhos. E aí você nem precisa ficar com os dentes reganhados. A gente olha em você e a gente já percebe que há um sorriso nos seus olhos. Eu costumo dizer, uma palavra a gente pode entender errado. Eu tenho todo o direito, você tem todo o direito de dizer assim, Padre Fábio, eu não entendi aquilo que você me disse. Agora você nunca poderá me dizer, Padre Fábio, eu não entendi o jeito como você me olhou. Porque o olhar dispensa as palavras. Quando a gente olha, não é preciso dizer nada. Um olhar não engana. Um sorriso sim. Uma palavra sim. Não há equívoco nos olhares. E por isso, o olhar talvez seja a linguagem dos silenciosos. Daqueles que não precisam dizer muito para comunicar. Você, quando olha para o seu filho, você sabe muito bem o que você está dizendo. Quando você olha para o seu filho, você consegue reconhecer nele o que ele está lhe dizendo. Eu tenho para mim, o Evangelho não diz isso. Mas aquele momento em que Madalena, aquela prostituta, está ali pronta para ser apedrejada, era muito barulho, não dava tempo de ouvir nenhuma palavra. Não tinha condições de ouvir palavras naquele momento em que todos gritavam uma única frase: condena essa mulher. E ela já toda rendida à condenação, acata que ela merece ser condenada. Eu tenho para mim que naquela hora, Jesus não tem outra forma de interferir na vida daquela mulher senão olhando. Não diz uma palavra, ele apenas fita os olhos na mulher. E naquele momento estabelece uma comunicação perfeita. E naquele olhar havia uma frase sendo dita, um amor sendo comunicado, um perdão sendo concedido, e um coração entendendo assim: Madalena, o que você está fazendo aí, minha filha? Você não tem o direito de acabar agora. O seu destino é morrer, não é acabar. Render-se a esta condenação é acabar. É você não assumir a perspectiva daquilo que você é você renunciar o direito de ser feliz, é parar na primeira parte da bem-aventurança, é não dar o salto. Madalena, você não nasceu para essa condenação. E então, um único olhar no meio de tantas vozes que condenavam, se torna capaz de reerguer, de levantar-se. Um único olhar é capaz de reerguer alguém que está caído. Porque recorda que ela não nasceu para acabar ali. Que tudo aquilo que ela já foi na vida não importa. Se já foi uma prostituta, não importa. Se não valeu muita coisa na vida, não importa. Porque é para frente que se olha, é para frente que se vê. É a segunda parte da bem-aventurança que nós queremos. Só precisamos passar pela primeira. O desconsolo, a tristeza, o sofrimento. Porque precisamos ir além. Precisamos dar o salto, e aquele é o momento em que aquela mulher faz a experiência de ir além. Porque um olhar
a encontrou. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que hoje esse olhar de Jesus pudesse nos encontrar também. Quem sabe para a gente ter coragem de levantar e não acabar? Quem sabe para uma nova esperança tomar conta do nosso coração? Para que a gente seja capaz de esperar a morte, que é justamente o momento da nossa transformação. Porque sabendo viver, nós certamente saberemos morrer. E o cristianismo é isso. É esta proposta de vida que nos prepara para a morte. Essa felicidade eterna que nós esperamos já pode ser experimentada aqui. Reconciliando aquilo que é contrário dentro de nós, dentro do nosso coração, daquilo que não deu certo, daquilo que não foi capaz de ser corrigido, não importa. Hoje é o tempo. Hoje é a vida. A vida não foi ontem. O que foi ontem já não tem mais poder de decisão sobre nós. Pode até nos influenciar, mas não é decisivo mais, porque já foi, já acabou. Agora, hoje é o dia de ser olhado. Hoje é o dia de descobrir que ainda tem jeito. Hoje é o dia de decidir-se. De quem sabe buscar um afluente. Se você hoje é um rio que está muito sem água, se hoje você não tem muita água para chegar no destino final, busque os afluentes. E é por isso que a comunhão é a tradução também da vida cristã. Só podemos chegar ao final se a gente tem afluentes. Se Deus está ajudando aí através de outros, se outras pessoas estão entrando na nossa história, se a gente se segura um no outro, de fato, com responsabilidade, não para apontar o que foi de errado. Há quantos filhos, há quantos casamentos acabando, feito rio amarelo? Sabe por quê? Porque falta água para fazer levar até o final. E águas são palavras que vão nos ajudando a vencer aos poucos, que vão nos ajudando a superar os obstáculos. Águas são palavras que muitas vezes são dadas e entregues sem nenhuma frase na boca, mas com olhares que nos animam a vencer o primeiro momento da história. Bem-aventurados hoje aqueles que são capazes de buscar os seus afluentes, de buscar uma boa influência na vida, de superar este momento de dor, de superar esse momento de tristeza e de descobrir que nisso já há uma felicidade. E descobrir que neste desconsolo já há um crescimento a ser alcançado, há uma vida a ser retirada. E que hoje a vida pode ser nova para nós. Que hoje a vida pode acontecer de maneira bonita na nossa história, porque Jesus está aqui. Jesus é a certeza de que nós ainda temos solução. Jesus é a certeza de que ainda há um jeito para nós. Eu sei que muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? Eu sei que muitas vezes a gente olha para ele e não tem jeito não. Esse bico está caído demais. Então não tem problema, nasce outro. É só ter coragem de arrancá-lo. É melhor ser uma águia sem bico, mas sabendo que um outro está crescendo, de que ser uma águia com um bico que é grande, mas que não serve para nada. Não é assim? Se tem uma coisa que é difícil na vida, é a gente experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes é ótimo. É muito bom dar conselho, é muito bom dar dinheiro para quem é pobre, é muito bom ajudar quem precisa. Isso é maravilhoso, é quase uma vaidade ser misericordioso. Quero ver é a gente descobrir a graça e a alegria de ser de viver a misericórdia pelo lado do fraco. Quando eu tenho que assumir aqui nessa história, eu sou necessitado. Quem precisa de ajuda sou eu. É vergonhoso muitas vezes a gente abrir o coração e dizer: hoje quem precisa de ajuda sou eu, porque eu estou acabando. As minhas garras já não servem para nada senão para machucar. Não consigo apanhar nada de bom no mundo. Eu vou e tudo que eu pego é só carniça.
Não consigo pegar nada vivo porque eu não tenho forças mais para retirar a vida. Não consigo mais me alimentar porque eu já não sou mais capaz de ter ali condições, habilidade. Aí a gente vive na carniça, a gente vive cultivando os mortos, a gente vive no passado, a gente vive na decepção e a gente não experimenta, não prova a beleza que há no outro lado. O cristianismo é igual óculos. Para que serve um óculos? Se ele é de sol, para proteger. Se ele é de grau, para enxergar melhor. Não é assim? É como se Jesus emprestasse o jeito dele ver o mundo para a gente. Aí a gente lança os olhos sobre o sofrimento com os óculos de Jesus. A gente lança o nosso olhar sobre aquela mesma dor, só que não é com o meu jeito de ver, é com os óculos de Jesus, que amplia, que dilata. E aí eu olho para aquele sofrimento, eu olho para aquele momento de dor e vejo o avesso. Sabe quando você se torna capaz de descobrir o avesso? Quando você olha um pano, fala, nossa, é engraçado, o pano do avesso ele é bonito também. Dá quase que para usar dos dois lados. Não é assim? Só que você precisa ver e descobrir a graça de olhar o avesso. Olhar a sua tristeza, por exemplo, do avesso. A tristeza do avesso é sempre uma alegria sendo preparada. O rompimento do avesso, precisou romper aquela relação que te fazia mal, que trazia dor, que trazia sofrimento. Você olha do avesso e você descobre, nossa, é a minha libertação. O sofrimento do rompimento é a minha libertação. Namorados e namoradas que estão aí se machucando há anos e anos e anos e não têm coragem de romper, não têm coragem de acabar. Amizades que às vezes estão nos destruindo, vícios que estão nos destruindo. Olha do avesso o sofrimento do rompimento e você descobre a sua libertação. Pega as bem-aventuranças e veja do avesso. Veja a humilhação pelo lado do avesso e você descobre a virtude. Olha o seu pecado do avesso e você descobre a graça da virtude que está nele. E aí sim, a gente vai se tornando sábios, porque a gente descobre que há um jeito diferente de enxergar o mundo. Há um jeito diferente de ver aquela mesma história, só que agora com os óculos de Jesus. Antes era desesperador, agora não, porque a gente olha com os óculos de Jesus. É Deus nos emprestando o coração para sentir. Antes era impossível amar aquela pessoa e agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Antes era impossível perdoar, mas agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Porque o coração de Jesus vai me mexendo, vai me transformando e eu vou me tornando diferente. Porque a transformação vai chegando em mim. Hoje, nós poderíamos pedir essa graça a Deus. Que nesse dia nós pudéssemos sair daqui bem-aventurados. Mais felizes do que quando chegamos aqui. Não porque alguma coisa de muito extraordinária aconteceu, não. É porque Deus nos emprestou os seus óculos. Porque Deus, os meus problemas vão continuar do mesmo jeito quando eu sair daqui da Canção Nova ou você é em casa. Agora, o seu jeito de enxergar os problemas mudou, porque Deus emprestou os óculos. Deus lhe emprestou um jeito diferente de enxergar aquela mesma situação. Está enxergando mal? Não está sabendo ver a alegria na tristeza? Não está sabendo ver a vitória no treino, no sofrimento daqueles 5 minutos? Peça a Deus os óculos dele. É bom demais enxergar com ele. Quem é bonito, quem é feio fica bonito. Mas eu te achava tão feio antes. Engraçado, eu não suportava aquele seu jeito de falar. Agora com os óculos de Jesus eu te vejo diferente. Eu te via com tanto preconceito, meu Deus do céu. Eu te achava um homem vulgar. De repente eu coloco os olhos de Jesus e te enxergo de um jeito diferente. Eu não tinha a menor paciência com você. E agora, com os óculos de Jesus, eu te vejo de um jeito tão diferente. Parece que mudou.
E às vezes está do mesmo jeito. O que mudou foi o seu jeito de enxergar. Fica de pé comigo agora. Peça a Deus a graça hoje de enxergar de um jeito novo, de viver a bem-aventurança, de viver a alegria que Ele hoje prepara para você. Olhe para suas mãos. Mãos que tantas vezes trabalharam e mãos que tantas vezes ficaram paradas sem fazer nada. Essa é a nossa vida. E pense que nessas mãos Deus resolveu colocar a sua felicidade. Nessas mãos aí. O presente está aí, só que está embrulhado. É preciso ter coragem de abrir o pacote. E dentro dessa caixa, Deus colocou um par de óculos. Esse é o seu presente, para que você coloque hoje e possa enxergar um mundo diferente. Combinados? Usando os óculos todo mundo hoje? Usando os óculos da religião, que não nos faz enxergar piores do que somos, mas nos torna muito melhores do que a gente é. É o que o coração de Jesus hoje quer nos apresentar. Um jeito diferente de enxergar o mundo. Vejo a pobreza, mas já imagino a riqueza que dela pode nascer. Vejo o defeito, mas posso vislumbrar uma virtude que pode nascer desse defeito. Vejo a miséria, mas já descubro que nesta miséria há uma grandeza que só saberá ver, só saberá enxergar quem tiver na cara os óculos de Jesus. Amém.